Boa noite, família, graça e paz de Cristo Jesus. Como é bom poder estar com vocês mais um dia, mais uma noite, mais uma sala de oração, né? Porque até aqui o Senhor nos ajudou. Sejam todos bem-vindos aos irmãos que estão aqui comigo, irmã Fátima, irmã Menezes, irmã Valdeci, e alguns irmãos que estão chegando daqui a pouquinho. E aos irmãos que vão nos ouvir depois pelas mídias sociais. Nós estamos na sala de oração da Igreja Batista Reformada Vida Abundante. Bem, para a gente começar hoje, eu quero fazer uma oração para a gente introduzir. E hoje eu quero falar de um tema muito bacana. Daqui a pouco a gente vai fazer uma oração em conjunto, cada um faz o seu pedido de oração. Nós vamos interceder, como sempre. Nossa missão aqui na sala de oração é orar, né? Porque queremos que um Deus que nós servimos é um Deus que existe, é um Deus que zela, cuida de nós. Vamos orar? Deus Pai, Deus querido, nós te glorificamos o seu santo nome, Senhor. Que se cumpra em nós a tua vontade. Mais um dia, mais um momento, estamos na tua presença. E firmes estamos porque o Senhor tem nos ajudado, Senhor. Ó Deus, já iniciamos pedindo oração por aqueles que estão aflitos, aqueles que estão necessitados, aqueles que estão precisando de comida, aqueles que estão desempregados, aqueles que estão precisando de alguma ajuda, Senhor, seja na área da saúde, na área da economia, seja o que for, Senhor, que a tua graça alcance a cada família, Senhor, neste mundo, nesse Brasil, na nossa cidade, em cada cidade de origem. Deus, tu és o nosso Senhor, tu és o nosso refúgio e fortaleza, e é o nosso socorro bem presente. Ó Deus, recebe o nosso culto como forma de gratidão nesta noite. Nós glorificamos o seu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Bem, meus irmãos, hoje eu quero falar com vocês sobre um tema muito, muito pertinente, não é? Nós vamos falar sobre... Deixa eu pegar aqui o meu rascunho para ficar mais fácil. 3 maneiras de como o Evangelho de Cristo nos encoraja, ou encoraja os cristãos esgotados. Ou seja, num momento tão difícil desse de pandemia, né, irmãos? Nós temos aqui buscar o Senhor. Então, a ideia hoje da mensagem bíblica é trazer encorajamento, motivar cada um de vocês, mediante a Bíblia, como enfrentar essas situações, não é? Então, nós vamos falar sobre esse tema para a glória de Deus, não é? Já dou os bem-vindos aí para a irmã Lourdes, chegou agora, a irmã Netinha, que bom ter vocês Graça conosco, e viu? paz. Amém. Vamos lá. Olha só, nós vamos agora, então, iniciar a nossa fala, daqui a pouco vamos orar, tá bom? Bem, vamos falar sobre 3 coisas, ou 3 maneiras de como enfrentar, né? Ou como encorajar cristãos que estão esgotados. Irmãos, até antes mesmo de entrar na sala, falando com alguma irmã aqui, com a irmã Maria de Fátima, o quanto a gente está um pouco esgotado de tudo, né? De notícias ruins, estamos cansados fisicamente, psicologicamente, e nós precisamos de uma palavra para encorajar. Inclusive, quando eu estava preparando esse sermão, essa fala, eu estava lendo um artigo lá do TGC, né? Coalizão Cristã, e eu vim para esse tema de hoje, tá bom? Você pode abrir a sua Bíblia comigo? Mateus, capítulo 11, versículo 28. Abra comigo, por favor. Nós vamos meditar hoje nessas 3 maneiras que o Evangelho nos apresenta para nos trazer motivação para nós que estamos cansados, né? Por algum motivo. Mateus 11, 28. Se você for encontrando, vai dando um joinha aí, para a gente ver o que você achou. Isso. Boa, boa, boa. Muito bem. É um texto muito conhecido, né, irmãos? Mas é importante a gente meditar nele hoje também. Diz assim um texto: Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Bem, hoje, aqui o Evangelho reaviva o espírito cansado de cada crente, de cada cristão. Então, eu quero apresentar para vocês, inclusive o autor desse texto, tá, irmãos? Não sou eu somente adaptei o texto, é o Jard Wilson, tá bom? Que é um pastor também
que trouxe essa mensagem ou esse texto, e eu fiz algumas adaptações. Bem, a primeira maneira é o Evangelho concede liberdade do passado. 2, a segunda maneira concede forças para o presente. 3, fornece esperança para o futuro. Vamos trabalhar 3 tempos: passado, presente e futuro. Primeiro, liberdade do passado. Todos nós carregamos algum tipo de ferida, bagagem, coisas que fizemos ou erramos e até pecamos, né? E que cometemos no passado. Mesmo que tenhamos nos arrependido dessas coisas, às vezes não nos sentimos perdoados ou sentimos que não podemos escapar das sombras do nosso passado. O Evangelho chega e proclama que quem fomos não é aquilo que nos define hoje, né? Então, nosso passado não nos define, porque hoje nós somos nova criatura e estamos em Cristo. Somos quem Deus diz que nós somos, em Cristo Jesus. Compreender a preciosa verdade da justificação nos concede grande libertação do passado. Então, eu começo a dizer a vocês que a primeira palavra de encorajamento através da palavra de Deus é ter certeza que Cristo morreu na cruz do Calvário e nos justificou nele. Então, o nosso passado não nos diz quem nós somos hoje, não é? Nós somos hoje porque nós estamos em Cristo Jesus. Então, nós somos pessoas que estamos em Cristo Jesus. Para isso, eu quero ler com vocês um texto, deixar para vocês entenderem um texto que vai dar base naquilo que eu estou falando para vocês, que é a liberdade do passado. Então, o passado não pode vir à tona, não pode vir à tona o passado. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Se você puder anotar e depois abrir comigo, tá bom? Diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, e eis que surgiram coisas novas. Aleluias. Então é bem isso, irmãos. Vamos viver pelo presente, o agora, não é? E entendendo de que o nosso passado, os nossos erros, nossas dificuldades, o Senhor já nos perdoou. E ele, uma vez que ele nos perdoou, acabou, né? Estamos firmes em Cristo Jesus. Então, viva essa vida nova criação. Deus nos deu esse entendimento da nova criatura, de estarmos deixando para trás e viver as coisas novas em Cristo Jesus. Um outro texto também que é muito interessante ler sobre a questão da liberdade do passado é Efésios, capítulo 4, versículo 22 ao 24, que vai nos remeter justamente a essa questão de a gente entender que passou, o passado passou. Agora, nós não somos o que o passado diz que nós somos. Nós somos agora, na presença de Deus, o que a Bíblia diz que nós somos, depois da justificação, obviamente. Diz assim um texto de Efésios 4, 22 e 24. Quanto à antiga maneira de viver, olha que lindo isso, gente. Vocês foram ensinados a despedir-se do velho homem. Acabou. Que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar. Olha só. Então, a partir do momento que nós estamos em Cristo, ele renova o nosso modo de pensar e nos reveste de um novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Irmãos, o que esse texto está dizendo? Que uma vez que nós estamos em Cristo Jesus e nós conhecemos Cristo através da revelação da palavra e da verdade que é o Evangelho, nós somos semelhantes a Deus. Aleluias. O velho homem passou, né? E agora esses desejos enganosos, desejos errados, ficou para trás, né? Agora nossa mente é renovada em Cristo Jesus. Portanto, receba essa liberdade, né? E se liberte do passado, porque nós estamos em Cristo Jesus. A segunda coisa que eu queria falar com vocês é a segunda maneira, né? Aonde o Evangelho nos encoraja,
nesse momento tão difícil de pandemia, onde nós estamos muito cansados, é a força para o presente. Ou seja, desculpa, irmãos, ele vai nos conceder, essa é a palavra, ele está nos concedendo forças para o presente, para viver o presente. Com o Evangelho, temos a presença do Espírito Santo, que habita em nós, habita em mim, habita em você. O Espírito Santo realmente opera em nós de acordo com a vontade do Pai, para nos tornar mais semelhantes a Cristo. Temos poder para obedecer. Ou seja, uma vez que nós estamos em Cristo Jesus, não se trata de nós para viver o presente. É o mesmo Deus que nos escolheu lá no passado, é o mesmo Deus que nos dá força no presente para obedecê-lo, para continuar com ele, para estar com ele. Então, irmãos, em nome de Jesus, hoje a palavra de Deus é para fortalecer você. O passado não pode nos perseguir mais. Nem os erros, nem aquilo que cometemos de pecado, porque somos nova criatura em Cristo Jesus. E o presente, saibamos, quem nos dá força para viver o presente é Cristo Jesus, né? Mas quando falhamos, como frequentemente acontece, sabemos que temos a graça para nos perdoar, para que não sejamos definidos por pelas nossas piores ações. A presença do Espírito Santo em nós realmente nos capacita para nossas boas obras e esforços presentes, no presente. Então, o que o autor está querendo dizer aqui, irmãos? Nós estamos querendo dizer aqui de que a força que nós temos para viver no presente, né, mesmo com os ataques da doença, o psicológico abalado, com a série de situações acontecendo, Cristo é quem nos dá força para todas as horas e todos os momentos, não é? Então, no passado, foi Cristo que nos resgatou do pecado. No presente, ele envia o Consolador, o Espírito Santo, que nos ajuda a passar, a entender, a permanecer firme no Senhor. Aí ele continua dizendo assim: podemos trabalhar com alegria, sabendo que não necessitamos obter o favor de Deus e sabendo que o Espírito Santo de Deus está disposto e agindo dentro de nós para o prazer do próprio Deus. Então, essa graça que nós alcançamos na morte de cruz, na justificação, nós entendemos que essa graça nós não merecíamos, né? Ninguém merecia, mas ela nos alcançou, né? E hoje nós nos arrependemos do nosso passado, nossa situação, do nosso pecado, e no presente estamos firmes, porque o Espírito Santo de Deus tem habitado na minha, na sua e nas nossas vidas. Então, irmãos, não se atemorize, tenha força, né? O mesmo Deus que nos ajudou no passado é o mesmo Deus que está nos ajudando no presente. Para isso, eu quero ler um texto com você para dar base àquilo que estamos falando. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, 19 e 20. Você pode anotar o texto, depois você pode acompanhar na sua casa. Primeira carta do apóstolo Paulo, que ele escreveu aos irmãos de Corinto, 1 Coríntios 6, 19 ao 20, que diz assim: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus? Tá vendo? Não é nós, é de Deus para nós. E que vocês não são de vocês mesmos? Vocês foram comprados por um alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. O que esse texto está nos dizendo? Que até o nosso corpo não é nosso, pertence a Deus. Portanto, nós somos templos e morada do Espírito Santo, não é? Então, é ele mesmo que possibilita estar em nós e conosco, para nos dar força nesse momento tão difícil. Um outro texto muito interessante também, para você acompanhar comigo, nesse quesito de que Deus está nos dando força para o presente, nesse momento, através do Espírito Santo de Deus, Gálatas, capítulo 2, versículo 20, que diz assim: fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Aleluia. A vida que agora eu vivo,
no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou, que te amou e se entregou por mim. Aleluias. Irmãos, é isso. Pastor, eu estou num momento tão difícil. A palavra hoje é de encorajamento para você, que está esgotado, que está cansado. Primeiro, nós temos que nos livrar do passado, de que Deus já nos trouxe para o presente, ou seja, Deus já nos perdoou. E no presente é Ele que nos sustenta para nós permanecermos firmes em Cristo Jesus. A terceira coisa, ou melhor, a terceira maneira como o evangelho encoraja o cristão que está esgotado é o futuro, é a esperança para o futuro. A dura verdade de viver num mundo danificado e pecaminoso como o nosso é que não temos garantia de segurança nenhuma, não é? E é verdade mesmo. Às vezes, nós, como comerciantes, abre o comércio, depois fecha o comércio. Né? Ah, mas tem a vacina, mas a vacina talvez não seja eficaz. Então, a gente não tem segurança de nada, nem do governo, nem na saúde, em nada. Ninguém está seguro de nada. Mas aí vem um Deus que nos traz uma segurança, não é? A nossa segurança está em Cristo Jesus. Jesus disse lá em João 16:36 assim: no mundo passais por aflições. Ou seja, não sabemos o que amanhã nos revelará, ou seja, nos tratará. No entanto, temos a garantia de que a nossa esperança está segura no Evangelho de Cristo Jesus. A nossa esperança que temos em Cristo não é a mesma esperança a qual muitas vezes nos referimos na linguagem cotidiana, por exemplo, espero que alguém de bom, que alguma coisa de bom aconteça. Não, não é essa segurança. Não é essa esperança de alguma coisa boa vai acontecer. É muito mais do que isso. A nossa esperança, ela está firmada em Cristo Jesus. E essa esperança, posso afirmar com todas as letras, ela é uma garantia dada pelo próprio Deus. Tá? Então, ela é uma esperança viva, que tem garantia, e ela é uma esperança segura. Ou seja, cada cristão pode acordar amanhã com novas misericórdias e com a compreensão de que tudo que pode acontecer com a saúde, com as finanças, com a família, com a igreja, com tudo que está acontecendo ao nosso redor, ele está, ou seja, nós estamos unidos no propósito de Cristo. Portanto, nos sentimos agora, temos que nos sentir seguros quanto a Cristo. Porque essa segurança, nós estamos debaixo das asas. Não sei se vocês lembram, semana passada eu falei sobre esse texto, né? Nós estamos debaixo da misericórdia de Deus. E nós estamos debaixo das asas de Deus. Amém, queridos? Então, não se preocupe, né? Do que há de vir, o que você vai comer, o que você vai vestir, como será o seu futuro. O seu futuro pertence a Deus. E o nosso futuro, ele não está garantido, não tem uma garantia naquilo que temos ou naquilo que somos, né? Está garantido na excelência de Cristo Jesus, naquilo que cremos, é naquilo que nós acreditamos em Cristo Jesus, em detrimento ao Evangelho, a palavra de Cristo Jesus. Então, irmãos, nesta noite a palavra de Deus para você, para me finalizar já, é para que você se agarre a essa esperança viva. E a nossa esperança de que nós estamos aqui, inclusive, de passagem. Nós somos estrangeiros, somos passageiros, é passageiro nossa vinda aqui. Então, se agarre agora em nome de Jesus, na esperança que é Cristo Jesus. Porque a nossa vida está segura. Quando eu falo nossa vida está segura, em detrimento da salvação, não é? Nós somos escolhidos antes da fundação do mundo. Ele nos amou primeiro. Então, irmãos, fique tranquilo. Espere em Deus, tranquilize o teu espírito, seu coração, em nome do Senhor. Eu quero ler aqui para vocês rapidamente alguns textos bíblicos para dar base sobre a esperança para o futuro. Efésios 1:18, que diz assim: oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam o que, gente? A esperança para a qual ele o chamou.
Ele quem? Cristo. As riquezas da glória e a herança dele nos santos. Irmãos, nós herdamos uma herança. Quando Cristo morreu na cruz e ressuscitou o terceiro dia e nos justificou, nós herdamos dele essa herança, que é a esperança do futuro. Amém, queridos? Então, quando Paulo estava ensinando lá na igreja de Éfeso, ele estava justamente dizendo isso: se agarre a esse Cristo, porque nós somos seres iluminados para a glória do próprio Cristo Jesus. Um outro texto também interessante de falar é também o apóstolo Paulo lá em Romanos, capítulo 15, versículo 13, e Paulo pregava lá em Roma para os novos convertidos. Ele disse assim, ó: que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele. Note, a nossa confiança não é em nós mesmos ou nas coisas, mas é nele, em Cristo. Ele continua dizendo: para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo de Deus. Queridos, se revistam desse Espírito Santo, dessa certeza, dessa fé esperançosa, porque Cristo habita em vós, Cristo habita em nós. É lindo isso, né, irmãos? Um momento tão difícil. Essa palavra é para mim hoje, irmãos. Hoje eu acordei tão borocrochô, bem, né, tão cansado mentalmente, preocupado com algumas situações. Quantas pessoas que a gente quer ajudar não tem condições de ajudar todo mundo, né? E outras dificuldades, outras tristezas que você, todo mundo passa. Mas eu quero hoje, nesta noite, chamar a sua atenção. Hoje o Evangelho apresentou 3 maneiras para que eu possa me encorajar no Evangelho para você. A primeira maneira eu já acabei de falar, foi a liberdade do passado. Esquece o passado. Hoje nós somos nova criatura em Cristo. A segunda coisa é que ele nos dá força, Cristo nos dá força para o presente, para continuarmos firmes nele. E por último, ele nos dá esperança, né? Essa esperança de que logo, logo, tudo isso vai acabar. Sabe por quê? Porque nós reinaremos na glória com Cristo Jesus. Eu quero ler o último texto com vocês para me finalizar aqui esse sermão e essa exposição bíblica. Está lá em Tito, capítulo 3, versículo 7. O apóstolo Paulo escreveu lá em Creta para o irmão Tito, né? Um grande amigo de Paulo. Ele orienta Tito da seguinte forma: ele o fez a fim de que, justificados por sua graça, nos tornemos seus herdeiros, tendo esperança da vida eterna. Queridos, quando Jesus morreu na cruz, ele nos justificou e nós recebemos de bom grado a sua graça. E nos tornamos herdeiros de Cristo, né? Tendo em vista esperança da vida eterna. Creia que o Senhor é contigo. Ele cuida dos seus. E, de maneira nenhuma, ele vai lançar fora os seus. A não ser que ele queira. Porque se cumpre não a nossa vontade, não nosso querer, não nosso pensar, mas a soberana vontade de Cristo Jesus. Que o Espírito Santo de Deus possa encorajar a cada um de vocês, irmão, irmã, você que depois vai me ouvir também, que Deus possa vos alegrar, que o seu choro se converta em alegria na presença de Deus. Deus abençoe por essa palavra em nome de Jesus. Senhor, nós te agradecemos por esse evangelho, por essa reflexão bíblica, Senhor. Momentos tão difíceis nós estamos passando, o Senhor tem sempre uma palavra de motivação, de encorajamento, Senhor. E é muito fácil entender aqui hoje que não se trata de nós. Não é a minha maneira de fazer. Não é a minha forma de pensar. Não é o meu jeito de lidar com as situações. Mas tudo está falando sobre ti, Senhor. Tu estás no controle de todas as coisas. Nos ensina, Senhor, a compreender qual é a boa, perfeita, santa, agradável vontade sua a nós. Senhor, eu louvo a Deus por o Senhor ter tido misericórdia de nós. Deus, tu conheces os nossos corações, nossas aflições, o tanto que nós estamos sofrendo. Mas tu é um Deus que alivia os nossos corações, nos tirando do passado,
nos trazendo para o presente, dizendo que o mesmo Deus que nos tirou do pecado lá do passado é o mesmo Deus do presente que continua nos abençoando, dando força para permanecer nele, em Cristo Jesus, e é o mesmo Deus que nos conduz, que nos remete para o futuro na esperança em Cristo Jesus. Que o seu nome seja glorificado através das nossas orações, através das nossas ações, das nossas petições. Essa é a nossa oração, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Os irmãos quiserem abrir aí o áudio para a gente fazer as pedidos de orações e vamos orar para que Deus possa continuar movendo, não é? Até coloquei esse fundo aí que transmite um momento de paz. Até o irmão Valdeci entrou mais cedo e falou, poxa, essa imagem, a irmã está falando também, a irmã Fátima, ela transmite paz, mas é isso que a gente precisa, né? De muita calma, muita paz de espírito, para saber lidar com todas as situações. Todas as situações. Não vou nem citar aqui quais são as situações, porque é muitas, né? Mas só Deus pode nos dar. Né? Recebam de Deus essas maneiras aí. Eu estava hoje fazendo meu devocional pela manhã e eu cheguei até esse devocional, né? E foi muito bom para mim, por isso eu quis compartilhar com vocês. Vamos lá. Peço os seus pedidos de orações. Vamos lá. Pode pedir, irmã Fátima, por favor, a sua oração, o seu pedido. Pastor, eu vou continuar pedindo pelos médicos, as enfermeiras, todos que estão aí lutando na linha de frente, e também pela nossa igreja, que Deus continue abençoando, a proteger, dando meios da gente conseguir chegar a mais e mais marmitas, a mais e mais cestas, que Deus possa nos abençoar cada dia mais. Amém, minha irmã. Esse é o meu pedido de oração. Como é bom saber que tem muita gente, né? Muitas pessoas que têm esse coração. Isso é maravilhoso, irmãos. Eu não tenho dúvida de que isso é evangelho em nós, né? Graças a Deus. Amém. Peça aí, irmã Netinha. Eu hoje estou mais agradecida. Amém. Não vou deixar os pedidos para outras pessoas. Eu vou estar em comunhão orando. Ok. Então, agradecer mesmo, né, Netinha? Tá ótimo, irmã. Sim. Ótimo, ótimo. Sim. Vamos lá. Ele já pede demais no dia a dia. Agora agradecendo. Amém. Tá bom. Verdade. Fala aí, irmã Lourdes. Peça aí a sua oração, ou agradeça, da forma que você quiser. Eu também concordo, Netinha. Tem que agradecer mais, mas eu vou pedir oração pela minha saúde, pela minha coluna, que eu estou no tratamento aqui, não está nada fácil. Esse fim de semana vai ser prova, mas vou firme, estou firme, acreditando que as 200 marmitas vai estar pronta para a glória e honra do Senhor Jesus. E que tudo seja para o nome do Senhor ser glorificado, exaltado. Vamos orar sim. Aqui, né? Desculpa, pastora Lourdes, falhou a ligação, a sua fala. Desculpa, fala de novo. E agradecer ao Senhor por tudo até aqui, né? Sim, vamos sim, claro. Vamos orar pela sua saúde, sim. Né? É aquela coisa. A gente está vendo um dia de cada vez, o Senhor todos os dias tem alguma coisa especial para nós, todo dia tem que cuidar de nós. Quando a Netinha falou da questão do agradecimento, é muito importante, até porque quando a gente faz aquela análise mais profunda da nossa vida, né? Seja ela financeira, seja ela espiritual, seja ela familiar, nós ainda estamos bem, né? Em relação a muitas pessoas no Brasil. Então, acho que essa reflexão é nossa, viu, Netinha? Também, de todo mundo. E, inclusive, isso aí que você falou agora me lembrou algo que eu ouvi essa semana. Né? Eu não sei nem se tem tempo suficiente para falar, mas eu vou falar até rapidão. Tem uma servidora que eu lido com ela hoje em dia nas juntas médicas como se fosse uma amiga pessoal particular. Então, essa semana, ela me mandou uma mensagem muito bonita. Na verdade, ela só me mandou uma mensagem, tipo assim, agradecendo por eu ainda estar à frente da junta médica, porque, assim, ela se sente mais amparada. Então, isso é um diferencial no tratamento dela. E, assim, claro que eu tenho muita fé de que ela vai se recuperar. Apesar de que eu sei que o caso dela enfim, mas está na mão de Deus, né? Então, assim, eu achei muito bonito da parte dela mandar uma mensagem só para agradecer. Isso é maravilhoso, né, Tia? A gente saber que... eu acho que é um conjunto de coisas que nos traz essa esperança, né? E esse coração agradecido
é Deus que põe isso em nós, né? É Deus que nos dá essa consciência, esse entendimento, esse sentimento de gratidão, não é? É muito importante. Deus conhece nosso coração, né, gente? Deus conhece. Foi isso que ela falou. Né? Ele conhece, ele sabe. Então, a gente pede, a gente agradece, a gente intercede, a gente pede de novo, a gente agradece de novo, a gente intercede de novo. Tudo para a glória de Deus. Vamos fazer isso até quando a gente tiver fôlego de vida, né? Quando a gente partir para a glória, aí não dá mais. Aí outras pessoas farão. Que nós sejamos exemplos para as pessoas, né? Sejamos modelos, exemplo e sejamos bênçãos na vida das pessoas. Vamos orar? Pai amado e Pai querido, Senhor, Tu sabes as nossas necessidades. Oh, Deus, nós alçamos as nossas vozes mais uma vez, porque nós temos esperança que Tu é um Deus que cuida de nós, que olha para nós, independente da situação que nós estamos passando. Ó Deus, nós, mais uma vez, intercedemos pelos médicos, pelos profissionais liberais, pelas pessoas que estão de frente, Senhor. Sê com cada um deles, Jesus, dando graça, dando força física, psicológica e também força espiritual para esses profissionais, médicos, enfermeiros, todos os profissionais envolvidos ali nos hospitais, nas UPAs, nos hospitais de referência do Covid-19, tudo, Senhor, na área da saúde, que o Senhor possa, por as suas mãos, que Tu tenha misericórdia dessas pessoas, Senhor. Oramos também por aqueles pacientes que estão acamados, entubados, aqueles que estão se recuperando. Ó Deus, que Tu, meu Pai, estenda as suas mãos sobre o nosso país, sobre o mundo, sobre as pessoas que necessitam. Porque nós queremos dizer que só Tu tem palavras para nós de vida eterna, palavras de cura, palavra de bênção para nós. E nós estamos recorrendo ao médico do médico, Jesus Cristo, um Deus que pode todas as coisas. Deus, colocamos em Tuas mãos também a irmã Lourdes, que está meio adoentada por conta dessa questão da coluna. Oh Deus, restaura plenamente a saúde da Tua serva conforme a Tua vontade, Senhor. Ela tem feito a Tua vontade, tem feito o Teu querer, por isso nós precisamos de misericórdia nesta noite, Senhor. Ó Deus, também utilizamos a fala da irmã Netinha, te agradecemos por tudo, pelo alimento, pela vestimenta, pelo emprego, pela comida na mesa, pelos amigos, pela família, por tudo, Senhor, pela família da igreja, pelos irmãos. Senhor, a Tua graça nos basta, Senhor. Que possamos permanecer firmes e gratos a Ti sempre. É o que nós Te pedimos e já agradecemos. Em nome de Jesus. Assim seja, meu Deus, para a glória do Teu nome. Amém. Aleluia. Amém. Amém. Oh, meus irmãos, que Jesus possa nos dar graça e nos manter firmes aí, não é? Um dia após o outro. Então, nós estamos igual os passarinhos. Se Jesus cuida dos passarinhos, se dirá da gente, não é? Verdade. Eles, todos os dias, eles têm comida. Eles não têm estoque de comida. Todo dia eles têm uma solução, um alimento. Então, o Senhor é o Deus de cada dia. Ele vai nos dar. E vai nos suprir, seja qual for a nossa necessidade. Ou a nossa, ou a de alguém da nossa família, ou do país, dos governos, do mundo. Deus está totalmente no controle de todas as coisas, não é? E o Evangelho é vida. E muita vida. Meus irmãos, paz, Deus abençoe. Obrigado, viu? Vamos nos encontrar domingo que vem no culto presencial, tá bom? Respeitando o decreto. Em nome de Jesus. Beijo, Deus abençoe. Amém. Obrigado, viu? A paz. Boa noite. A paz. Beijo para cada um. Paz. Paz.